de mim. Muito bem, irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa campanha, então, eu protejo a minha família, amém? Vamos ler o nosso texto principal, o texto base da nossa campanha, que é Josué, capítulo 6. A gente vai começar daqui a pouco, vamos gravar esse texto, né? Tanto a gente está lendo sempre o mesmo texto, mas é que ele é a base da campanha, para a gente não perder a nossa linha de raciocínio do que nós estamos falando. Josué, capítulo 6, diz o seguinte: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grito. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Amém? O povo de Israel, eles marcharam, dando 13 voltas ao redor de Jericó. Durante 6 dias, uma volta por dia. No 7º dia, 7 voltas ao redor de Jericó. Agora, a cada volta que o povo de Israel dava ao redor de Jericó, tinha um significado, tinha uma importância, tinha uma representação. Era um memorial, era para trazer à memória algo ao povo de Israel. E para nós hoje não é diferente. Tem muitas coisas na nossa vida que nós já sabemos, que nós já aprendemos, até que a gente já praticou. Mas em algum momento da nossa vida, a gente esquece. A gente acaba suprimindo na nossa mente com tantas outras informações que às vezes não contribuem para a nossa motivação de fé. E aquilo que a gente aprendeu, que é tão importante para a nossa vida espiritual, a gente acaba oprimindo, suprimindo, acaba escondendo, acaba ocultando num cantinho da nossa mente, e a gente acaba esquece de fazer menção daquilo. E nós não podemos esquecer de uma coisa, irmãos: um dos pontos principais de se trazer a memória, de se trazer a lembrança algo, é que nós não somos pessoas comuns. Você não é, quando você anda na rua igual a qualquer outra pessoa, mas você não é igual a outra pessoa. As demais pessoas, pelo menos a maioria da população. Você não pode esquecer que quando você anda na rua, você vai cruzar por pessoas que são apenas uma criatura de Deus, que ainda não é um salvo, que ainda não conhece o reino de Deus, que não tem a garantia da salvação, e você vai cruzar no dia a dia com pessoas que é igual a você. Então, nós não podemos esquecer, irmãos, que nós somos assim, ó. Nós temos um pé no natural e nós temos um pé no espiritual. Nós somos habitantes do céu, mas forasteiros aqui na terra. Aqui é uma passagem. Aqui é o local onde nós estamos garantindo a vida eterna. Porque Deus fez o ser humano para ser eterno, não para ser temporário. Então, o temporário para nós é aqui no mundo terreno. Nós não podemos esquecer disso. Então, quando nós andamos na rua, a gente não pode esquecer quem que nós somos. O nosso estilo de vida é diferente. Nós não podemos ser guiados pelos padrões normais do mundo. Não. Mesmo vivendo no mundo, nós não podemos andar nos padrões normais do mundo. Eu sou diferente. Eu sou filho de Deus.
Eu sou herdeiro. Deus tem promessa na minha vida. Então eu sou diferente. Então as 13 voltas que Israel deu ao redor de Jericó foi para trazer a memória deles isso. Olha, vocês são diferentes. Não olhem para os muros de Jericó, não olhem para a cidade de Jericó pensando que vocês não são capazes de ultrapassar esse muro, de vencer essa limitação, de vencer a cidade de Jericó, porque vocês são capazes. Mas por que vocês são capazes? Porque vocês são diferentes. Eu e vocês somos diferentes, irmãos. Nós não podemos esquecer isso. Então as 13 voltas de Israel foi para trazer a memória. Nós vamos recapitular um pouquinho a nossa campanha até o dia de hoje, até essa volta. Já foram 7 voltas ministradas aqui. A primeira volta, o nome dela é a volta da promessa. Porque nós marchamos debaixo de uma promessa. O nome, essa frase, marchamos, ela não entrou aqui por acaso. É porque nós somos guerreiros. Nós fazemos parte de um exército. E como exército nós marchamos. Mas nós marchamos em que forma? Nós marchamos debaixo de uma promessa. Existe uma promessa de Deus sobre a nossa vida. Então nós não somos pessoas comuns. Quando você andar na rua, quando você se deparar com um problema, com uma dificuldade, com um desafio, com uma limitação, nunca encare esse problema de uma forma comum. Encare ele como alguém que está debaixo de uma promessa. Sempre lembre disso. Não, existe uma promessa na minha vida, existe uma promessa na minha família, existe uma promessa na minha casa. Eu sou uma pessoa diferente, eu não sou uma pessoa comum. Nunca esqueça isso. Não deixe o ambiente em que nós vivemos, que é o mundo, contaminar, contagiar a tua mente e levar você a pensar como todas as outras pessoas pensam. Quando surge um problema, uma dificuldade, aceita esse problema, essa dificuldade como sendo algo normal. Ah não, pastor, é assim mesmo. Não, fazer o quê? Tem que encarar. Isso acontece com todo mundo. Não, irmãos, pode acontecer com todo mundo, mas comigo não. Eu ando debaixo de uma promessa. Eu não aceito isso na minha vida. Vou dar um exemplo. Por exemplo, uma enfermidade. Ah, pastor, vai fazer o quê? É o normal mesmo, né? Porque a gente envelhece e com a velhice vai vir enfermidade. Não, mas para aí. A Bíblia diz que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu ando debaixo dessa promessa. Essa não é uma promessa individual para um povo, para uma pessoa, para um grupo de pessoas. Não. Essa promessa é para todo aquele que crê. Então, irmão, quando você anda na rua, não olha porque tem 3, 4 pessoas que têm um problema de saúde parecido com aquele que você tinha, e olha e diz assim, não, vai fazer o quê, né, pastor? Eu fui no médico, o médico disse que isso é normal para a minha idade. Não é, irmão, não é. É normal para um ser humano comum. Mas para mim que tem as promessas, não. Então, tenha fé. Não é uma questão de aceitar, irmãos. Não é uma questão de achar, eu não aceito. Não é não aceitar. É o posicionamento, dizer, não, eu sou filho de Deus, então enfermidade não tem parte na minha vida. Amém? Então, a primeira volta foi da promessa. Nós andamos debaixo da promessa. Segunda volta que nós demos aqui, é a volta da presença de Deus. Quando marchamos debaixo da promessa, andamos na presença de Deus, pois Ele é o autor da promessa. Quem marcha debaixo de uma promessa é porque está andando na presença de Deus. Quem não anda na presença de Deus, irmãos, nunca vai marchar debaixo da promessa. Vai ouvir, vai até se arrepiar quando falar da promessa. Vai até se emocionar quando falar das bênçãos que Deus tem contido na palavra de Deus. Mas não vai permanecer. Por quê? Porque não está andando na presença de Deus. Quem marcha debaixo de uma promessa, anda na presença de Deus. Não sai da presença de Deus. Não saia, vai permanecer na presença de Deus. Irmão, não saia da presença de Deus. Não saia, não deixe o mundo te iludir, te atrair, te seduzir e te tirar da presença de Deus. Fique firme, sempre na presença de Deus. Aconteça o que acontecer, fique firme. Pode vir um vendaval, pode vir uma tormenta, pode vir um terremoto, pode vir um vírus como esse, uma pandemia como essa. Não saia da presença de Deus. Amém? Foi a segunda volta. Terceira volta foi a volta da direção. Quando marchamos debaixo da promessa
e andamos na presença de Deus, teremos sempre a direção certa. Por que muita gente erra, irmãos? Por quê? Não marcha debaixo da promessa, não anda na presença de Deus. Então, quando nós andamos na presença de Deus e marchamos debaixo de uma promessa, nós vamos ter a direção certa. O que fazer? Nós não vamos ter dúvida, irmãos, de fazer a coisa certa. Deus vai te dar a direção. Às vezes as pessoas oram pedindo uma direção. Ah, pastor, eu vou fazer uma campanha de oração pedindo uma direção. Não precisa fazer campanha de oração pedindo direção. Não precisa, irmão, não precisa. Faça uma campanha de oração para chegar na presença de Deus. Porque se você estiver na presença de Deus, Deus vai te dar sempre a direção. Sempre Ele vai te dar a direção. O grande erro de muitas pessoas é isso. Elas fazem uma campanha, elas fazem um voto, elas fazem uma consagração para buscar uma resposta, para buscar uma direção, para buscar uma orientação de Deus. Não precisa, irmão. Faça uma campanha, um voto, uma consagração para ficar na presença de Deus, para nunca sair da presença de Deus. O risco é esse, é sair da presença de Deus, é deixar de marchar debaixo da promessa. Enquanto eu e você estivermos na presença de Deus e marchando como guerreiro debaixo de uma promessa, Ele vai dar direção. Olha o exemplo do povo de Israel. Eles tinham que vencer Jericó, mas Jericó tinha um muro na frente. O que fez Josué? Dobrou o joelho e foi orar. E quando ele orou, Deus deu para ele a estratégia. O que Deus estava dando para ele, irmãos? Estava dando a direção. Na terceira volta, o que foi trazido à memória do povo de Israel? O que nós estamos fazendo é uma direção de Deus. Amém? A quarta volta que nós demos foi a volta da obediência. Ouça bem, quando nós marchamos debaixo da promessa, com a presença de Deus e na direção certa, nós estamos obedecendo a Ele. Não adianta marchar debaixo de uma grande promessa, ir para a presença de Deus, Deus dar a direção e a pessoa não obedecer. Quando Deus te der a direção, quando Deus te der, não, a direção que Deus está te dando, obedeça. Muitas vezes o ser humano ele quer uma explicação de Deus. Deus não precisa dar explicação. Eu só tenho que obedecer o que Deus está. A orientação que Deus está me dando, eu só tenho que obedecer. Ah, pastor, mas eu não. Por que Deus está fazendo assim? Não, irmãos. Deus vai esclarecer. Você vai entender por que é assim. Você vai entender por que é assim. Fique tranquilo. Não te preocupe. Deus ele vai trazer à nossa mente o entendimento de tudo. É só uma questão de obediência. A quarta volta é a volta da obediência. É para que o povo de Israel não esquecesse que sempre eles deveriam obedecer e seguir a direção que Deus estava dando. Deus é Pai, Ele sabe o que é melhor para nós, e Ele sempre está certo, irmãos. Ele não erra, não há possibilidade de erro. Então eu só tenho que obedecer, vencer o meu eu, vencer os meus pensamentos próprios e obedecer a direção que está dando. Se Deus está me dando essa direção, eu vou obedecer. Muitas das tragédias, dos problemas, das lutas que as pessoas enfrentam, irmãos, é porque não obedecem à direção que Deus está dando. Você está orando, está buscando de Deus, está na presença dEle, Ele vai te mostrar. Como que Ele vai usar? Não sei. Ele vai usar os seus meios para mostrar para mim, para você, o que tem que ser feito. Mas o que Ele mostrar, obedeça, ande na direção que Deus está dando. Não tente andar na tua direção, não tente andar no achômetro, ande apenas na direção de Deus. A quinta volta que nós demos era a volta do silêncio. Ao atingirmos a quinta volta, nós já estamos maduros espiritualmente e entendemos que tem momentos que o mais importante é ficarmos calados ou falarmos apenas o que convém. Irmãos, depois que a gente marcha debaixo de uma promessa, anda na presença de Deus, recebe a direção e obedece, é porque a gente está maduro espiritualmente. É um outro nível espiritual.
Nós já amadurecemos espiritualmente. Poxa, quer dizer, eu já estou marchando na promessa, porque eu sei que tem uma promessa, eu não saio da presença de Deus, estou sempre ali buscando, sempre na graça, já entendo que eu não sou uma pessoa comum, estou na presença de Deus, Deus está me dando direção, eu estou obedecendo, estou seguindo a direção, então eu já amadureci espiritualmente. Agora é a hora de praticar uma vida cristã de verdade. Em alguns momentos, total silêncio. Em outros momentos, cuidar muito do que nós falamos. Muito dos problemas gerados, tanto até em relacionamento de pessoas, é por causa do que falam. Nem tudo que vem na cabeça a gente deve falar. Nem tudo que a gente pensa a gente deve falar. Nem tudo que a gente acha que é certo a gente deve opinar. É melhor ficar, às vezes é melhor ficar em silêncio. E outras vezes, irmãos, a gente tem que controlar o que nós falamos. Porque muito do que sai da nossa boca tem consequência. Muito do que nós falamos pode gerar no mundo espiritual uma consequência muito grave na nossa vida. E aí, eu quero fazer uma ressalva, que nós temos que ficar muito atentos aquelas frases ou palavras que às vezes são ditas diariamente por nós e às vezes até mesmo sem a gente perceber, que são palavras ou frases muito costumeiras no ambiente que nós vivemos, palavras que têm conotação de idolatria, que é muito comum as pessoas falarem, né? Esquecem que já não fazem mais parte do mundo da idolatria, mas continuam usando palavras que enaltecem a idolatria, palavras que têm cunho de maldição, que muitas vezes são ditos de forma desapercebida por muitas pessoas, e às vezes até são palavras pesadas. Vou dar um exemplo, né? A mãe diz assim: ame esse meu filho, é medonho. É uma palavra pesada, irmãos, é uma palavra de maldição. Isso numa repetição dentro de casa pode ter consequências graves dentro do nosso lar. Então a gente tem que ser vigilante. É melhor administrar muito bem o que nós falamos. A volta do silêncio é para nos trazer a direção que nós temos que cuidar com aquilo que nós falamos. Na sexta volta foi a volta da coragem. Agora ouça bem isso. O nosso silêncio, associado com a presença de Deus, marchando obedientemente debaixo de uma promessa e na direção certa, gera em nós muita coragem. A coragem de enfrentar os desafios. Da onde que ele vem? Vem de um conjunto de comportamentos cristãos. É isso que gera em nós aquela coragem, que é a coragem da ousadia. Porque às vezes a pessoa, irmãos, ela está num processo que ela já tem fé. Ela tem fé até para receber já um grande milagre. Mas só aquela fé não é suficiente. É preciso uma associação de comportamentos cristãos para gerar na pessoa uma ousadia, uma coragem maior de tomar uma atitude de fé. Porque a Bíblia diz que a fé sem obra é morta. Ela é morta. Então a fé tem que ser ativa. A fé tem que ser verdadeira. Eu já contei um testemunho aqui. Eu já contei um testemunho de uma experiência que eu tive uma vez que faltou gasolina na minha moto. Eu botei óleo lubrificante no tanque da moto e orei, e Deus transformou o óleo lubrificante em gasolina, e eu continuei a minha jornada até chegar em casa, né? Mas não adiantava eu ter fé se eu não tivesse coragem, não tivesse ousadia. Muito que falta na vida do cristão é ousadia, irmãos, é ousadia. Ele tem fé suficiente para gerar um milagre, mas ele não tem a ousadia, não tem a coragem. Então ouça de novo, o nosso silêncio, que é esse silêncio aqui, é saber administrar as palavras, associado com a presença de Deus, quando eu estou na presença de Deus, marchando obedientemente, obedecendo a Deus, né, na direção certa, debaixo de uma promessa, saber que eu não sou uma pessoa comum, e na direção, que é a direção que Deus nos dá, gera em nós muita coragem. É uma associação de comportamento que nos dá essa ousadia de determinarmos. Como o milagre que eu contei aqui semana passada, de cura que eu recebi. Amém? É uma associação, não é uma coisa assim, eu vou fazer então, não, porque tem que fazer, tem que ser determinado. Não, é uma associação.
É de alguém que já sabe administrar as palavras, é de alguém que não sai da presença de Deus, é alguém que marcha de forma obediente, debaixo da promessa, andando sempre na direção certa, e que tem ousadia de usar a fé que Deus já deu. Amém? Então é uma associação de coisas. A sétima volta que nós demos, que foi da semana passada. Nesta altura da caminhada, a coisa mais coerente a se fazer é perseverar. Pois mesmo que o muro ainda não tenha caído, a nossa dedicação em trilhar o caminho da fé nos dará vitória. A sétima volta era a volta de perseverança. Foi a primeira de 7 voltas de um dia apenas. A gente aprendeu tudo isso, né, irmãos? A gente aprende tanta coisa na igreja. Tanta coisa a gente aprende. Vindo na igreja, ouvindo a palavra, a pregação, lendo a Bíblia, a gente aprende tanta coisa. Só que às vezes, no primeiro momento, aquilo não tem o impacto de derrubar alguns muros da nossa vida. Algumas coisas ainda vão acontecer aqui no mundo natural. No mundo espiritual já está pronto, eu creio, está pronto já. Você pediu, já está pronto. Ele vai descer para o mundo natural. Mas até ele chegar no mundo natural, requer de nós o que? Perseverança. É o que às vezes muitas pessoas não conseguem permanecer nisso, na perseverança. Quer ver como é que joga dentro fora? Vem na igreja, pede uma oração de cura, a gente ora. Pega a fé. Pediu uma oração de cura, a gente orou. Como é que está no mundo espiritual? Está curado. Está curado. Não precisa fazer 2 orações. Não precisa dizer, pastor, semana que vem eu volto aqui, o senhor faz uma oração mais forte. Não, aquela oração é suficiente, você já está curado. Já está curado. O que você tem que fazer agora então? Você tem que permanecer. Permanecer no quê? Na confiança que você já recebeu a cura. É uma questão de dias para você ver os sintomas, o resultado no teu corpo físico. O problema é que a gente recebe a oração na igreja. Na igreja crê que foi uma oração que deu a cura, que ministrou a cura na nossa vida. Só que nós saímos da igreja e no dia a dia, quando sentimos o sintoma da dor, diz assim, pois a semana que vem eu pedi oração de novo. É a hora de perseverar. Isso é perseverança. É se manter, dizer, não, eu não sou uma pessoa comum. Eu marcho debaixo de uma promessa. Eu estou na presença de Deus. Eu ando na direção certa. Eu sou obediente. Então eu vou perseverar. Eu vou perseverar nesse pensamento. Jesus já me curou. Jesus já me curou. Em nome de Jesus. Amém? É a volta da perseverança. Muito bem. A soma dessas 7 voltas. Promessa. Presença de Deus, a direção, a obediência, o silêncio, a coragem e a perseverança, só pode significar uma coisa: fé. A 8ª volta era para mostrar para o povo de Israel que eles tinham fé suficiente para atrair a mão de Deus, para que os muros de Jericó caíssem. Nós vamos falar um pouquinho de fé nesta manhã, bem rápido, que o tempo já estourou, mas bem rápido alguns textos bíblicos. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que buscam. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que ser movidos pela fé. Um outro texto, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém? O que é fé, irmãos? Fé não é esperança. Olhe bem, preste bem atenção. O cristão, aqui nós separamos o cristão que tem fé do cristão que tem esperança. É uma bifurcação. O que é a fé? Fé não é esperança. Esperança é uma expectativa de receber algo. Fé não. A fé, a Bíblia diz que fé é o quê? É o firme fundamento, daquilo que nós esperamos e a certeza daquilo que nós não vemos. A esperança é uma mera expectativa de algo que nós estamos esperando. A fé não, a fé ela tem fundamento, ela é convicção, é certeza. É certeza do quê? Do que eu estou esperando e daquilo que eu não vejo. O que você não vê, irmão? Você não vê o mundo espiritual. O mundo espiritual você não vê. Você não vê Deus. Você não vê
a tua bênção se materializando. Você não vê. Você vai sentir o efeito dela. Mas a fé é isso. A fé é que diz para você assim, ó, Deus existe, Deus é real, a tua bênção está pronta, você já recebeu, no mundo espiritual já aconteceu. Então a fé é o firme fundamento. É firme fundamento. Você está alicerçado. É convicção. É certeza. É certeza. Eu recebi a oração. Estou abençoado. Estou curado. Estou liberto. Estou transformado. A porta está aberta. É firme fundamento. Do quê? Do que você não vê, mas você espera. Esperança não. É uma expectativa. Pode acontecer, não pode acontecer. Então fé é convicção, meu irmão. É convicção. Deus tem o melhor para você, irmão. Tira da tua mente aquele pensamento que você não vai receber, que não vai dar certo, que você não é merecedor, que isso não é para você. Não, irmão. Vai na promessa, vai na palavra de Deus assim, não, está aqui, ó, promessa para a minha vida. Você sabe como é que eu faço? Como é que eu faço quando eu determino algo na minha vida? Eu me considero uma pessoa perseverante. Do meu jeito, mas eu sou. Você sabe como é que eu faço? Eu faço assim, ó. Eu oro a Deus, eu vejo um texto bíblico, eu leio o texto bíblico e eu oro a Deus. Se eu leio, pode ser um texto bíblico, pode ser uma pregação, pode ser qualquer situação, pode ser um hino. Se eu orar, concentrado naquilo ali, e quando eu ler, ou eu ouvir aquilo, eu senti algo, é meu, acabou, é meu, é para mim. Não tem, ninguém mais tira da minha cabeça, é meu, certo? Se eu orar, se eu sentir no coração, e aí eu sentir alguma coisa, uma emoção, uma arrepio, uma presença ali, algo que mexeu comigo ali, para mim acabou, é isso ali, é o que Deus prometeu para mim, amém? É meu. Então, o que a Bíblia diz? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, Deus tem o melhor para mim. Amém? Eu creio nisso. Eu creio nisso. E eu vivo todos os dias desta maneira. Em nome de Jesus. Amém? Muito bem, vamos lá. Romanos 10, 17 diz assim, ó. De sorte que a fé é pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Amém? Você precisa, tá vendo? Você está entendendo como... Você vai buscar na palavra de Deus, você vai orar, é aí que a fé fica impactada, sabe? Porque você está orando, aí você lê um texto bíblico lá, e diz assim, você lê o texto bíblico diz assim, porque pelas minhas pisaduras sereis sarados. E opa, sentiu, não, é para mim. Foi o que aconteceu comigo naquela madrugada, quando eu estava com dor de estômago. Que eu fui orar e eu sentei, quando senti esse espírito, falei, é para mim, é para mim, é para mim, Deus quer me curar, eu vou curar, você curar. Botei a mão, falei, em nome de Jesus, não aceito mais. Na hora desapareceu. Na hora. Então olha só, a palavra está casada aqui, irmão. Não tem como ser crente sem ler a Bíblia, irmão. Não tem, não tem. Se você não lê a Bíblia, você é um crente que está aprendendo ainda. Você está começando no jardim de infância, irmão. Você tem que passar para o primário. Você tem que ler a Bíblia, irmão. Tem que ler a Bíblia. A Bíblia é que vai confirmar. A pregação aqui fala. Eu li os versículos, eu falo aqui, tem gente que se arrepia ali, é para você, sabe? Mas você está orando em casa, tem que ler, tem que ler. Deus vai falar contigo, irmão, vai falar. Deus vai falar contigo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Não sei se é só eu que estou sentindo a presença de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4 diz assim, ó. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão vive o homem, mas em toda palavra que sai da boca de Deus. Está vendo? A palavra é alimento para a fé. É alimento para a fé. Alimenta a fé. Ela fortalece, irmãos. Ela nos empolga. Ela nos emociona. Ela nos bota para cima. Ela nos mostra que é possível. Que a palavra é importante. Assim a gente mantém a nossa fé sempre firmada na presença de Deus. Aleluia. 2 Timóteo 4, 6 assim. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. A fé tem que ser guardada, protegida. Senão o diabo vai lá e mina na cabeça. Vai lá e bota minhoca na cabeça. Ele tira a fé do teu coração. Você sai da igreja empolgado. Não, olha, eu gostei a palavra do pastor. Hoje me empolgou, me emocionou. Eu acho que é isso aí mesmo. Eu vou começar a orar pedindo coisa grande. Aí
chega durante a semana, o diabo vai lá. Irmãos, o diabo fala a qualquer momento. O diabo, ele é astuto. Ele é astuto, ele vai tentar. O que ele diz? Olha só o que diz a palavra de Deus. A palavra diz assim, ó. A palavra de Deus diz assim. Até alguém perguntou para mim essa semana, tá? Eu vou deixar o resto dos textos para trás aqui. Vou encerrar com essa parte aí, já está na hora. Alguém perguntou para mim essa semana assim, disse, pastor, como é que pode fulano de tal? Era uma bênção, mas era um instrumento na mão de Deus. Caiu de um jeito que o que faz hoje, o que a pessoa pratica hoje, não dá nem para acreditar que um dia foi crente. Aí, bom, eu tenho que dar uma resposta com base bíblica, né? Aí eu dei a resposta. Foi, sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, ó, que quando um espírito maligno sai de um corpo, não quer dizer necessariamente que a pessoa está demoniada, tá? Porque muita coisa que nós fazemos no passado era por uma incitação maligna. Até hoje ainda, você tem que tomar cuidado, o diabo vai lá, te provoca e te seduz para fazer coisa errada. Certo? Então o que é? O espírito maligno. A Bíblia diz assim, quando o espírito maligno ele sai de uma pessoa, quando que ele sai, irmãos? Quando a gente começa a buscar de Deus, a gente é liberto. Quando ele sai, a Bíblia diz bem assim, ele sai e vai para lugares áridos, certo? E depois de um tempo, ele volta. Ele volta, e aí esse texto ele bate com o que disse o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro disse assim, ó, o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem ele possa devorar. Tá? Essa expressão, o diabo anda ao nosso derredor, na verdade é aquele espírito que um dia saiu da nossa vida, que fica sempre tentando uma oportunidade. Se eu der uma oportunidade, ele entra. Então o espírito, quando ele sai de uma pessoa, ele vai para lugares áridos, tá? E fica um tempo lá, depois ele volta. Ele volta e se ele encontrar, preste bem atenção, se ele encontrar a casa, olha só, se ele encontrar a casa vazia, varrida e adornada, ele entra e traz consigo mais 7. E o último estado daquela pessoa é pior que o primeiro. O que é encontrar uma casa vazia? Antes dele sair, a casa já estava ocupada. Certo? Já estava ocupada. Ele saiu porque houve um novo habitante naquela casa, que é a presença de Deus. Ok? Então, se a pessoa não estiver na presença de Deus, a casa está vazia. Mas até aí tudo bem, ainda não oferece um risco muito grande. Mas se a casa estiver varrida, por que varrida? Porque o outro habitante que esteve na casa, que é a presença de Deus, trouxe consigo muito do que lhe pertence, que é o estilo. Então, se a casa for varrida, for tirado de dentro da casa, tudo aquilo que a pessoa aprendeu a andar com Jesus. Ele pegou a vida para Jesus, começou a fazer um monte de coisa certa, né? Começou a corrigir a vida e tal. Mas daqui a pouco ela, a presença de Deus, ela sai da presença de Deus, ela tira a presença de Deus da sua vida e varre tudo que ela aprendeu. Ela aprendeu a não mentir, a não roubar, a não adulterar, a não pecar, a não falar palavrão, a não beber, a não fumar. Mas ela pega e varre todos esses ensinamentos dentro da casa. Até aí já está perigoso. Mas o risco ainda não é 100%. Mas se a casa estiver adornada. O que é uma casa adornada, irmãos? Esse adorno era algo que eles colocavam na porta da casa para recepcionar convidados para um casamento. E o adorno, sabe o que ele significava? Ele significava, sejam bem-vindos. Então, quando o espírito maligno ele vai para lugares áridos, imagine você sabe que é lugar árido, né? Deserto. Se você andar um dia inteirinho no deserto, no final do dia, o que você mais vai sentir? Hã? Hã? Quem falou sede? Sede. Sede. O espírito
Espírito foi nos lugares áridos, ficou um tempo e veio de lá com muito mais sede. E aí ele encontra o camarada com a vida dele vazia, sem a presença de Deus, varrida. Ele tirou da sua vida os princípios bíblicos, os princípios de Deus, e encontra na porta escrito: seja bem-vindo. A Bíblia diz que ele entra e traz consigo mais 7. Agora são 8. O estado daquela pessoa é 7 vezes pior do que era antes. Amém? É isso que o diabo tenta fazer no dia a dia. É isso que ele tenta fazer, irmãos. Ele tenta fazer você tirar Jesus da tua vida, se afastar. Ele tenta fazer você varrer da tua vida os princípios que você aprendeu, tirar da tua vida. Não, isso aqui não é tão importante, não. O pastor pega no pé, mas não é importante. E ele tenta colocar um adorno na tua porta para você dizer assim: vem, 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 pode vir, vem na minha vida. Sabe de que maneira? Fazendo palavrão, fazendo coisa errada, pisando na palavra de Deus, renunciando o que você aprendeu. Isso é o adorno que convida o inimigo a vir. É isso que ele faz, ele tenta tirar da tua mente, mas ele não faz assim. Ele não vai vir atropelando com o trator esteiro, irmãos. Ele vai fazer aos pouquinhos. Aos pouquinhos. Todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. O que a gente tem que fazer? O que diz a palavra de Deus? Vou acrescentar um texto que até nem está aqui. Salmo 1. Salmo 1 tem uma instrução que diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Aí dá a receita do que tem que fazer. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. De dia e de noite. Esse será bem-aventurado e será muito abençoado, em nome de Jesus. Amém? Como é que a gente medita dia e noite na palavra, irmãos? É quando você deita na cama de noite, você tem uma vida com Deus diariamente, e à noite, quando você bota a cabeça no travesseiro, antes do teu sono, você está meditando na palavra, meditando na palavra, meditando na palavra. Você dorme meditando na palavra. A tua mente está protegida, a tua fé está protegida, para que o diabo não venha minar, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé para nós orarmos. Glória a Deus. Pegue na mão o colete da campanha da família. Apresente a Deus. Peça para Deus abençoar a tua casa, abençoar a tua família. Você está aprendendo coisas, lições preciosas aqui da palavra de Deus sobre a família. Deus tem o melhor para você, irmão. Deus não tem o mais ou menos, não. Deus não tem de qualquer jeito, não. Deus tem o melhor para você. Ele quer o melhor para você. Creia nisso. Creia nisso. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, ó Pai, nesta manhã. Nós oramos e apresentamos aqui, Pai, a nossa campanha: eu protejo a minha família. E nós não aceitamos, ó Pai, nenhum mal sobre a nossa família, porque o Senhor tem promessas para a nossa casa, e nós queremos declarar no nome de Jesus, que essas promessas, nós cremos nelas, que elas fazem parte da nossa vida. Que o Senhor abençoe nesta manhã todas as famílias, com a tua graça e o teu poder. Formamos agora a campanha da família, nesse nosso 8º passo, que é o da fé. O Senhor renove a nossa fé, o Senhor fortaleça a nossa fé, para que possamos sempre andar na tua presença, no nome de Jesus. Que o grande amor do Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, seu Filho amado, e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com todos, e com todos permaneça no nome de Jesus. Amém? A todos um bom domingo, uma boa semana, um bom churrasco com maionese. Vai em paz, e que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus.